Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. O relato de 1 Samuel 28, 7 a 25 tem levado muitos a citarem essa experiência como uma prova do estado de consciência na morte. Os versículos que narram a história do rei Saul e a feiticeira aparecem sem nenhum comentário. Essa narrativa é verdadeiramente dramática e o autor inspirado não detém a sequência da ação para uma exposição doutrinária. Mas antes de continuar, vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Estamos todos aqui para juntos estudarmos a tua palavra. Envie seu Espírito Santo, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Samuel é considerado como um dos maiores personagens da Bíblia. Seu nascimento, vida exemplar e ministério frutífero. Ele exerceu simultaneamente 3 grandes ofícios junto ao povo de Israel. Ele foi profeta, sacerdote e juiz, sempre com correção, dignidade e temor de Deus. A velhice de Samuel e a perversão de seus filhos foram os pretextos usados pelos anciãos de Israel para pedirem um rei. Vamos ler 1 Samuel 8, 4 e 5? Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. O que significava rejeitar o reino de Deus, a teocracia, pelo reinado do homem, a monarquia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, e seremos como todas as outras nações. 1 Samuel 8 e o verso 19. Havia um homem entre os filhos de Israel, da tribo de Benjamim, filho de Quis, homem de boa aparência, e que se destacava entre os filhos de Israel. Não havia outro igual, dos ombros para cima, sobressaía a todo o povo. 1 Samuel 9, de 1 e 2. Durante 2 anos do reinado de Saul, ele foi humilde e obediente à palavra de Deus. No começo, Saul saiu para buscar alguns jumentos para seu pai, e nisso gastou muitos dias, mas em compensação encontrou um reino e foi ungido por Samuel. Mas agora, por não esperar algumas horas, promove a perda do reino que ganhara. 2 anos antes, achara muito importante procurar as jumentas. Agora, lhe era indiferente perder um reino. Como mudara seu caráter? 1 Samuel, capítulo 13. Após 2 anos de reinado de Saul, ele começou a cometer vários erros. Mas Deus era misericordioso para com ele e dava oportunidades dele se arrepender. Mas teve um erro que foi decisivo. Saul recebeu outra
outra oportunidade de se arrepender. Deus, através de Samuel, deu uma mensagem e uma ordem. Por causa da crueldade demonstrada pelos amalequitas no tempo da perseguição do povo de Israel, Saul deveria destruir esse povo e tudo que lhe pertencesse. Vamos ler 1 Samuel 15, de 1 a 3? Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Samuel deixou bem claro a Saul que essas eram as palavras do Senhor e que ele deveria obedecer literalmente à ordem recebida. 1 Samuel 15, 1 e 2, Saul não fez o que lhe fora ordenado, apenas cumpriu parcialmente a ordem, mas obediência parcial é desobediência. Mais uma vez mostrou descaso pelo mandato de Deus. Vamos ler 1 Samuel 15, o verso 7 até o 9? Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém o povo todo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos e os cordeiros, o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Saul, no seu orgulho de rei, não se humilhou, antes respondeu com arrogância: dei ouvidos à voz do Senhor, e trouxe Agag, rei de Amaleque. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, vacas, o melhor do anátema. Cada vez que se desculpava, culpava-se mais ainda, pois não considerava errado ter trazido o rei Agag vivo, bem como o despojo maldito. Hoje, muitas pessoas são como Saul, não reconhecem seus erros, procuram se desculpar-se e culpar outras pessoas pelos seus erros e fracassos cometidos. Diante da gravidade do pecado de Saul, de sua obstinação e do endurecimento de seu coração, a sentença divina só poderia ser. Vamos ler 1 Samuel 15 e o verso 23? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O rei Saul era homem perdido, a quem Deus rejeitara e de quem o Espírito Santo se retirara. 1 Samuel 13, verso 11 até o 14. 1 Samuel 15, verso 13 a 35. 1 Samuel 16 e o verso 14. Havia ele cometido o pecado imperdoável de persistir na justificação própria
e desobediência, até que Deus cessou inteiramente de comunicar-se com ele, rejeitado, atormentado, sem paz e sem glória, deixando-o ao inteiro domínio de Satanás. 1 Samuel 28 e o verso 6. Foi depois de ter chegado a este ponto que Saul teve a sua experiência com a feiticeira de Endor. As ações de um homem perdido inteiramente sob o controle de Satanás são fonte paupérrima de prova para a verdade. Elas só podem constituir uma fonte de engano de Satanás. A adivinhação é a prática ocultista para conhecer o futuro. A prática da adivinhação estava e é proibida por Deus. Levíticos 19, 26 e 31. Deuteronômio 18, 10 e Jeremias 27, 9 a 10. A razão da proibição é ser isso abominação ao Senhor. Abominável significa detestável, aborrecível, odioso, condenável, maldito. A prática da adivinhação, por ser obra do diabo, era castigada com a morte. A feiticeira não deixarás viver. Êxodo 22, verso 18. Necromancia é a evocação de espíritos que dizem ser de mortos. Vamos ler Eclesiastes 9, 5 e 6? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram para sempre. Não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A necromancia era e é igual, proibida por Deus, e também era castigada com a morte, Levíticos 20, 27, e novamente os filisteus reuniram-se suas forças para lutar contra Israel, 1 Samuel 28, verso 1, e Saul estava acovardado, estava grandemente necessitado do auxílio de Deus, que lhe recusou responder por qualquer dos meios que ele próprio estabelecera para revelar-se a seu povo. 1 Samuel 28, verso 6. Nessa condição espiritual, Saul quis imitar a Samuel. Saul quis consultar a Deus, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profeta. 1 Samuel 28 e o verso 5. O Senhor não podia responder porque Deus não ouve pecadores. João 9 e o verso 31. Quem está em paz com Deus não tem medo, nem se perturba. João 14, verso 1. A Saul faltava-lhe a paz de espírito para pelejar. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Isaías 52, verso 21. Saul não era temente a Deus e nem fazia a vontade divina. Era um rebelde que fazia a sua própria vontade. Em vez de se humilhar-se diante de Deus, permaneceu endurecido. Vamos ler Gálatas 5, o verso 17 e depois do 19 até o 21?
porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura sejais do vosso querer. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonaria e coisa semelhante a essas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas Saul, em novo ato de rebelião, mandou buscar uma feiticeira, uma adivinhadora, para contra tudo o que aprendera na mocidade e contra tudo o que ensinava a palavra de Deus. Vamos ler 1 Samuel 28, verso 7? Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Mas Saul havia desobedecido tanto e rejeitou tantas vezes a Deus, que isso já estava acostumado. Saul distanciara-se tanto de Deus que não mais podia retornar a ele. Saul sabia que, ao consultar uma feiticeira, estava consultando demônios. No seu orgulho, deve ter falado assim: se Deus não me ouve, nem me responde, então procuro o diabo. De fato, ainda há pessoas assim em nossos dias. Isto está em moda. Existem pessoas que odeiam a Deus e amam o diabo, que desobedecem a Deus conscientemente e obedecem ao diabo. Saul disfarçou-se e foi de noite à casa da feiticeira. Nunca descera tanto. É horrível notar como o diabo humilha suas vítimas. Pela lógica da circunstância, essa mulher só poderia ser uma fonte de informação satânica. E coisa alguma na entrevista em questão nos autoriza a tomá-la como verdade de Deus. Saul disse à mulher: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria e me faça subir a quem eu te disser. 1 Samuel 28 e o verso 8. A feiticeira alegou: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? 1 Samuel 28 e o verso 9. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. 1 Samuel 28, verso 10. Tal era o estado espiritual de Saul, que não teve escrúpulo de jurar pelo Senhor perante uma feiticeira. Tudo nessa entrevista está mesclado de falsidade. Saul se disfarçou, verso 8. Ele enganou a mulher com sua identidade, verso 12. É esta a maneira de revelar-nos Deus a verdade? Pela mentira? Por um processo que ele chamara de abominação? A feiticeira disse: a quem te farei subir? As feiticeiras, as bruxas e os médios procuram satisfazer os fregueses por quem são pagos, mas Deus dá ao homem
não o que o homem gosta, nem o que quer, mas o que o homem necessita. Faze-me subir a Samuel. Era uma pretensão atrevida, pois Saul havia desobedecido a Samuel quando este ainda vivia. Ademais, pela rebelião de Samuel contra o Senhor, Samuel afastou-se de Saul e não quis vê-lo, nem encontrar-se com ele. 1 Samuel 15 e o verso 35. Vendo, pois, a mulher a Samuel, 1 Samuel 28 e o verso 12. Devemos entender que a Bíblia faz o relato do que a dizia a feiticeira. Tu mesmo és Saul, e antes contara a ele o que Saul havia feito com os adivinhos e do castigo que estava sujeitos. Quando o visitante lhe garantiu que nada sofreria, a feiticeira sabia que tinha garantia do próprio Saul. Assim Samuel subiu, mas apenas na fala da feiticeira. Se as bruxas houvessem acreditado que o aparecido era realmente Samuel, ela que teria medo, pois o profeta era intransigente no que concernia às feitiçarias. Que vês? Perguntou Samuel. Notemos que ele não via nada. A feiticeira é que via ou dizia ver. Vejo deuses que sobem da terra. Deuses ou espíritos, note-se que eram muitos. O pedido foi que viesse um, e vieram muitos. Se por uma exceção Deus tivesse deixado sair o espírito de Samuel, permitiria que saísse muitos? Saul perguntou à feiticeira como era a figura do espírito. Ela respondeu: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. É lógico que sabemos ser Saul e seu consulente. A feiticeira deduziu querer ele falar a Samuel e assim descreveu-lhe a popular figura de Samuel. Apesar de sabermos que os demônios assumem a forma de seres humanos que morrem, não se pode afirmar se a feiticeira via realmente uma figura que parecia Samuel ou apenas dizia que via para contentar Saul. Saul entendeu então que era Samuel, mas Saul não via. Ele se firmava no que dizia a feiticeira. Acreditar que foi realmente o espírito de Samuel que apareceu seria crer no absurdo. Isto é, seria acreditar que Deus se tenha negado a responder a Saul por meios bíblicos, sonho, urim e profeta, para responder-lhe por meio de uma feiticeira. Deus não pode violar a sua própria palavra. Se Deus não respondeu por meios legítimos e bíblicos, muito menos podia responder por meio de abominação e condenável. Pelo próprio Deus, tantas vezes nas Escrituras, Deus não pode violar a sua própria palavra. Se não respondeu a Saul através do Espírito Santo, não poderia responder através do diabo. Está claro na Bíblia que o desejo de Saul era falar com um espírito de adivinhação, ou seja, com um demônio. Se ele queria um demônio, teria Deus lhe enviado um santo? Isso seria um absurdo. Logicamente, biblicamente e doutrinamente, não poderia subir o espírito de Samuel por um ridículo chamado de uma feiticeira. Isso seria a negação de tudo o que a Bíblia ensina, de Gênesis a Apocalipse. Mas,
como Saul queria Samuel de qualquer maneira, mesmo através de um espírito de feitiçaria, o diabo lhe produziu o Samuel da feiticeira. As palavras do Samuel, incorporado na bruxa, destinavam-se a despertar Saul, a perturbá-lo, mais ainda a conduzi-lo a decisões fatais. O diabo primeiro age como tentador e quando consegue dominar sua vítima, então se converte em atormentador. Ademais, tudo o que o espírito de adivinhação falou com respeito a Saul e ao reino, Deus já havia falado. De novidade, o espírito de feitiçaria disse que Israel perderia a guerra contra os filisteus, mas isso era óbvio. A desorganização de Israel era total e ameaçava o reino. Os filisteus sabiam muito bem da condição emocional desordenada e enlouquecida de Saul. E sabiam também que o grande herói Davi não se encontrava mais em Israel. Por tudo isso, estavam certos da vitória. Nem mesmo a feiticeira ignorava a próxima derrota de Saul e podia muito bem descrevê-la como fez. Também a frase, amanhã tu estarás comigo, foi uma referência à morte de Saul, que era bem provável, porque no dia seguinte começaria a guerra. E o demônio sabia disso. Ao dizer estará comigo, o espírito de feitiçaria estava revelando o destino de Saul. Samuel mesmo não teria dito a Saul estará comigo, pois Saul era rebelde e ímpio. Vamos ler 2 Tessalonicenses 2, o verso 10 até o 12. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Este versículo nos ensina que aqueles que não querem receber a verdade para se salvarem são acometidos de espíritos maus com todo o engano da injustiça para que perecem. Este Deus permite que sejam enganados. Este era o triste e lamentável estado de Saul. Rejeitou tanto a verdade, desobedeceu tanto, fez tanto a sua própria vontade, que Deus teve que abandoná-lo. O abandono de Deus, o diabo passou a dirigir a vida. Vamos ler Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Eis aqui o triste fim de um homem que endureceu sua cerviz contra a palavra de Deus. Os filhos de Israel perderam a batalha, fugiram diante dos filisteus. Saul suicidou-se, morreu tal como viveu, violando a palavra de Deus. Mas hoje existem muitas pessoas que vivem igual a Saul,
vive na rebeldia e na desobediência, mas Deus é misericordioso e bondoso e está chamando a todos os que se arrependerem. Ouça a voz do Espírito Santo que está falando com você agora. Coloque todas as suas preocupações, medo, insegurança nas mãos de Deus e Ele cuidará de tudo. Não seja igual a Saul. Volte-se para Deus, pois Ele te ama. Não quer você hoje aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Estamos todos aqui para entregar nossas vidas a Ti, Senhor. Perdoe nossos pecados. Faze de nós uma nova criatura. Envie seu Espírito Santo. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.